Tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 5 de setembro, quarta-feira, e vamos conversar sobre dependência química. Mas antes, vamos aos abraços do dia. Os abraços de hoje vão para Tertuliana da Silva Luz, que mora no bairro Buriti. Um abraço também para a dona Aurora, que é moradora do bairro Jardim Búzios. E para Patrícia e seus familiares, que são moradores do bairro São Jorge da Lagoa. Vários são os motivos que levam uma pessoa à dependência química, mas o final é sempre o mesmo, a falsa sensação de prazer. De alguma maneira, as drogas pervertem o sistema de recompensa, mas por outro lado, fazem um estrago na vida de qualquer ser humano. Por isso, ter apoio da família e fazer um tratamento rigoroso são essenciais para uma boa recuperação e para que a pessoa volte a ter uma vida tranquila com muita qualidade. E sobre este assunto, eu recebo hoje a psicóloga Luana Paes de Brito. Luana, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que a senhora explicasse para as pessoas qual seria a definição de dependência química. Dependência química, a dependência química ela é uma doença, né, considerada uma doença que acomete o indivíduo na vida como um todo dele, né, socialmente, psicologicamente, o comportamento daquela pessoa, em decorrência de um uso de uma substância, né, dessa substância que altera todo esse organismo, ele vem a desenvolver, vem a desencadear essa dependência por essa substância. E a gente pode classificar uma pessoa como dependente químico quando? Quando que a gente pode chamar essa pessoa de realmente que ela tem uma dependência? Quando ele passa a ter prejuízo na sua vida, né, prejuízo social, não só psicológico, físico da pessoa mesmo, mas prejuízos sociais, deixa, por exemplo, um trabalho, né, ele vai perdendo, trazendo consequências, malefícios para a sua vida. E aí o hábito de consumo dele aumenta, né, já vem aumentando ao longo do tempo, e aí ele, onde ele desencadeou, a gente considera como ele um dependente químico, né, então, perdeu-se o controle do uso. Então não tem relação direta com a frequência do uso? Tem total relação com a frequência do uso, o hábito de consumo dele, né? Isso vai se agravando com o passar do tempo, né? Ele vai fazendo o consumo inicialmente de uma forma, e aí com o passar do tempo ele aumenta essa frequência, né, de uso, e aí então ele desenvolve E quais seriam os principais fatores, Luana, para que a pessoa desenvolvesse esse quadro de dependência química? A pessoa que começa a usar a substância, a droga, né, e se desenvolve assim. Os fatores, eles são diversos, né? A gente pensar nos fatores assim, mas os principais fatores, desestrutura familiar, o fator ambiental, familiar, aí ambiental, a sociedade onde ele pertence, ali o meio social, bairro, vila. Existe também um fator biológico, né? A gente tem estudos que consideram os fatores biológicos, genéticos, mas a gente, né, costuma a tratar mais desses assuntos, desses fatores ambientais, né, que agravam a situação do paciente, né. E uma pessoa que tem na sua família um caso de dependência química confirmada, ela, às vezes um parente próximo, um filho, pode desenvolver um quadro também, tem mais facilidade? Pode também, tem a questão biológica, né, que contribui bastante para que um filho, né, um descendente daquela família venha a desenvolver. Um pai alcoólatra, né, alcoolista ao longo da convivência com esse filho, tem o comportamento de alcoolista em casa, ou então a própria genética já contribui, né. Existem alguns outros transtornos da personalidade, algumas doenças psiquiátricas que podem favorecer a pessoa a ter uma dependência química? Também, tem questões... Até mesmo assim, no trabalho que eu desenvolvo no hospital, a gente lida muito com esse tipo de paciente, né, que já vem acometido de um transtorno, né, já vem com algum transtorno mental e aí faz uso da substância em decorrência do seu grau de comprometimento mental, de discernimento da realidade. Aí a gente... E esse paciente que chega até a senhora, como que é feito o diagnóstico de uma dependência química? Esse paciente, ele chega lá, né, ele vem primeiramente um atendimento médico, ele já passou por algum atendimento anterior, né, antes de chegar ao hospital, e aí ele é encaminhado para o hospital e novamente ele é passado por uma consulta médica. E o médico já avalia o grau de dependência dele, né, o estado que ele se encontra, a necessidade dele passar pela internação, a necessidade de desintoxicar. Significa que ele chegando nesse estágio, nessa fase de desintoxicação, que o quadro dele já vem bastante avançado, é uma fase já aguda, né, de uso,
né, em decorrência do uso, já vem assim, ele já está tendo já alguns prejuízos, sequelas, comprometimentos em relação ao consumo dele. A gente pode classificar, então, a dependência química como verdadeiramente uma doença? Ela é considerada uma doença. A gente considera, a organização ela é classificada, né, na classificação internacional de doenças, ela entra ali também, então a gente utiliza muito para diferenciar as classificações de outros transtornos. E a gente pode dizer, Luana, que a dependência química tem cura? Olha... Vou pedir para você responder essa pergunta para a gente daqui a pouco, logo após os nossos comerciais. Não saia daí, voltamos já já. Veja daqui a pouco, na segunda edição do SBT-MS. Depois do crime bárbaro registrado na última quinta-feira aqui em Campo Grande, você vai ver algumas dicas de como evitar ser alvo dos criminosos. Escolas aqui de Campo Grande adotam alternativas para driblar a baixa umidade relativa do ar. Hoje é o Dia Nacional de Divulgação e Conscientização da Fibrose Cística. Você vai saber que doença é essa. E Ordem dos Advogados recorre ao Supremo Tribunal Federal para modificar o horário da Justiça aqui em Mato Grosso do Sul. O SBT-MS segunda edição começa logo após o Chaves. Até lá! Vem aí uma ótima novidade que vai fazer você ficar feliz da vida. Pode confiar. Aguarde. Para quem vive de verdade, o inverno é a estação do calor, porque a temperatura mais baixa cai como uma luva para os abraços. E estar junto aquece o coração. Já abrir a janela e renovar o ar é uma ótima desculpa para depois esquentar tudo de novo, com muito carinho. Viver o melhor de cada estação é aproveitar o ano inteiro. Unimed Campo Grande. Dr. Paulo de Tarso Cruzar Alves, diretor técnico, médico CRM MS 3558, CRM Unimed 191. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje eu recebo a psicóloga Luana Paes de Brito. Estamos conversando sobre um tema muito importante, dependência química. Luana, eu lhe perguntei no bloco anterior, a gente já sabe que a dependência química é uma doença. A gente pode dizer que ela tem cura? Olha, a gente procura não pensar nessa questão, né, da cura, falar em cura para o paciente, mas a gente pensa em tratamento, né, em recuperação. Existe sim um tratamento, que é possível sim o paciente entrar nesse processo, enganjar nesse processo de recuperação e atingir um estágio que a gente fala de cura, mas a cura em si a gente não fala em dependência química. A senhora tem uma experiência grande com pacientes dependentes químicos lá no Hospital Nosso Lar. Tem algumas pessoas que teriam maior predisposição para se tornarem dependentes químicos? Existe a predisposição, como eu falei anteriormente, da questão biológica, né? Ou então outras questões que levam a essa predisposição, os fatores ambientais que a pessoa, o ambiente familiar em que ela vive, o ambiente onde ela é, em sociedade ali ela se relaciona. Então isso pode ser fatores que, né, predispõe aquele paciente a desenvolver a dependência química. E é muito difícil esse paciente, ele mesmo, que é dependente químico, ele tomar a decisão de querer procurar um atendimento psicológico, médico para se tratar? Até pelo comprometimento da doença, né? As sequelas que ela traz de personalidade, a motivação desse paciente, né? Os prejuízos que ele traz na personalidade desse paciente faz com que ele prolongue, né? Negue bastante tempo que ele precisa de ajuda, que ele é um doente, que ele precisa de tratamento, que ele é um dependente, que ele depende daquela substância. Ele dificilmente ele consegue visualizar isso. Então, ele nega por muito tempo que ele precisa de ajuda. Mas existe, sim, os casos dos pacientes que conseguem entrar nesse processo, entender que é necessário um tratamento, que é necessário enganjar nesse processo, e eles conseguem, eu acredito, sim, que eles conseguem deslanchar nesse tratamento. E é muito comum também, Luana, muitos pais, às vezes, nas coisas dos filhos, descobrirem algum tipo de droga, geralmente a maconha, né? E a maconha tem sido tratada, hoje em dia, como uma droga menos agressiva em relação às outras. Gostaria de saber a sua opinião de uma pessoa que lida com pacientes dependentes químicos. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Como lidar com os pais, como orientar os pais, você fala? Não, com relação ao fato de encontrar, às vezes, droga nas coisas dos filhos. É uma situação
talvez um tanto desconfortante para esses pais, né? Uma situação difícil mesmo, mas eu vejo que a melhor saída é sempre o diálogo, uma boa conversa, uma boa explicação sobre a situação, sobre o que está acontecendo, as possibilidades que isso possam vir a trazer para essa criança, para esse jovem que, né, o pai encontrou a substância ali, mas eu acredito sim sempre num diálogo, na melhor trazer informação para essa criança, para esse adolescente é melhor. De preferência antes de ela fazer uso. Exatamente, mas aí caso, né, a família já descobre essa situação, se depara com essa situação, aí orientar mesmo essa pessoa, esse jovem, conversar, lidar com a situação de uma melhor forma para não, ao invés de piorar a situação, agravar a situação. E Luana, quando que esses pais eles têm que se conformar de que somente a conversa deles, a atitude deles não foi mais suficiente e que essa pessoa, esse filho, essa filha precisa ser encaminhada a um serviço de referência? Precisa sim também buscar um acompanhamento, né, em outro lugar, uma rede de saúde, um acompanhamento psicológico ou com profissionais que já lidam com esse tratamento para dependente, porque muitas vezes a família essa situação, se depara, né, com o filho que está fazendo uso, descobre essa descoberta e isso é trágico, é traumático. E aí a família não sabe lidar geralmente com isso. Então, o ideal, se a família não se vê estruturada para lidar com isso, é encaminhar para algum lugar de tratamento que vai dar esse suporte, que vai dar esse apoio para essa pessoa que está passando por essa doença, né? A senhora falou do Hospital Nosso Lar, onde a senhora trabalha já há bastante tempo com esses pacientes. Qual é o caminho para que as pessoas consigam encaminhar os seus filhos, seus parentes dependentes químicos, para que eles cheguem a um tratamento especializado? Exato. A gente, até o hospital mesmo, Nosso Lar, a gente trabalha com a Central de Regulação de Vagas, né? Então, o paciente, antes dele chegar até o hospital, ele passou pelo CAPS. Então, antes de tudo, existem os CAPS, o CAPS álcool e droga, né, específico para o tratamento desses pacientes. Então, a gente orienta que passem por esses lugares de atendimento. Especificamente o CAPS álcool e droga, que é especializado nessa área. Como a senhora vê a resposta desses pacientes ao tratamento que a senhora oferece a eles? E quais são essas modalidades de tratamento para dependência química, Luana? Olha, as respostas dos pacientes, vou te ser sincera, elas não são as melhores, mas eu vejo bastante paciente motivado, querendo um tratamento, querendo uma ajuda. Então, para mim, eu sou muito otimista, eu falo para eles que para mim isso já basta, né? Basta ter uma pequena motivação para que a gente consiga trabalhar essa motivação para que eles consigam se enganjar nesse tratamento. E aí as modalidades de tratamento são diversas, né? O caso do paciente que chega já num hospital, numa clínica para desintoxicação, ela tem um único objetivo, que é a desintoxicação. Ali ele vai receber todos os cuidados, todo o tratamento, uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando ele, médicos, clínicos, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, enfim, uma equipe quase que completa, né, completamente para atender esse paciente. E aí existem outros tratamentos para dependência química, né? Existem os tratamentos ambulatoriais, os tratamentos nos CAPs, que a pessoa está na sua casa, tem o seu trabalho, está lá na sua vidinha social, mas ela pode estar recebendo um apoio, indo lá, recebendo um tratamento nesses lugares. E existem outros tratamentos em comunidades terapêuticas que a gente também orienta esses pacientes a estarem buscando tratamento nesses lugares, né? São tratamentos maiores, com um tempo de tratamento maior, de 9 meses, 1 ano e 2 meses, 6 meses. E lá eles fechado, né? Tem toda uma atividade, tem todo um trabalho, todo um tratamento diferenciado. Mas onde estou hoje no hospital já é com outro objetivo. Então, existem outras modalidades também. E acompanhamento psicológico também, que é uma coisa que pode proporcionar uma melhora aí para esse paciente. E mesmo com todo o suporte que esse paciente recebe, é possível que ele volte a recair, a usar droga, exatamente. A recaída, ela faz parte, né, muitas vezes, desse processo. Pensar no tratamento sem recaída é difícil, né? É difícil mesmo, mas o paciente, ele tendo a motivação e o profissional que está acompanhando ele, as pessoas envolvidas nesse processo, familiares,
a sociedade onde ele está acompanhando, enganjando nesse processo, todo mundo junto, consegue orientar esse paciente, fazer com que essa motivação dele seja ela cada vez mais, né, ela aumente e ele consiga buscar aí um engajamento nesse processo de recuperação. Bom, Luana, eu queria agora que você, diante da sua experiência com pacientes dependentes químicos, deixasse uma mensagem aqui, em especial para os jovens que nos assistem e que felizmente ainda não experimentaram drogas e não estão dependentes de nenhum tipo de vício, que você deixasse a eles algumas dicas para que eles não entrem nesse caminho que você diariamente sabe que é um caminho muito difícil às vezes de sair. A dica que eu deixo é para que esses pacientes possam estar repensando, né, na situação das drogas, do uso, do abuso, do consumo de álcool e outras drogas, a que isso pode levar na vida deles, né? O que isso vai levar, que prejuízos ele pode vir a ter, que consequências ele pode vir a ter em decorrência do uso. A gente pensa que as drogas causam momentaneamente algum efeito bom, prazer, mas futuramente ela vai te levar a prejuízos. Então, que os jovens repensem, antes de tudo, na situação, né, que ele se encontra, ele se depara com o uso, com os amigos usando, com as festas, com as baladas, com as situações novas, drogas novas, e rejeitem essa situação porque elas não levam a um futuro muito bom, a consequências muito boas, muito pelo contrário. Vocês viram, gente, vocês ouviram aqui a opinião de uma especialista que lida diariamente com o sofrimento dos dependentes químicos. Portanto, toda a sensação prazerosa que a droga parece causar nas pessoas é totalmente falsa. Então você deve se proteger das drogas. E se você tem um familiar que já faz uso, infelizmente, já entrou nesse mundo, procure o atendimento o quanto antes para que ele possa se tratar. Luana, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa e deixar nosso espaço aberto para que você possa voltar com novos esclarecimentos futuramente. Eu que agradeço. Obrigada. Viu? É isso aí, gente. Se você tem críticas ou sugestões ao programa, falem conosco. Nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se quiser enviar uma carta, escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer tirar as suas dúvidas. E lembre-se, o nosso compromisso é de fé e saúde. E vamos agora para aquele momento especial do programa, aquele momento de paz, a nossa reflexão do dia. Mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém recebeu benefícios, não os esqueça. Não os expulse da sua roda de amizade. Não fira seus amigos. Não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificam para dar-lhe momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Gente, tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite abençoada e fiquem com Deus.